Cara, mas você falando de DeFi, essas coisas, uma coisa que eu fico com um pé atrás é porque é o seguinte, a segurança cibernética ele é muito alta, porque você vira e mexe tem um hack em algum DeFi. É bem complexo, é bem difícil. É onde que eu fico com um pé atrás. E tem que ter os dois pés atrás. Os dois pés atrás. Mas daí... Porque a Pancake, eu acho que ela sofreu um hack esses dias pra trás. Sim. A Axie sofreu. Sim. E aí, cara, você vê que o negócio não é tão descentralizado assim. Ele é parcialmente. Sim. Até porque... Em que sentido? Assim, eu não entendi muito bem a questão da descentralização. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui... O Bitcoin ele é perfeitamente centralizado. Você não consegue uma força para hackear aquilo. Tá. Certo? Só que nessas outras, e aí é onde que eu acho que falha um pouco no geral, você tem falta de dedicação para a rede se manter segura. E essa coisa de você meio que concentrar um grupo que toma as decisões. Então, por exemplo, a Ethereum, ela não é totalmente descentralizada, ela é parcialmente. Perfeito. Porque tem uma fundação atrás dela, aí já tem bancos patrocinando essa fundação. Perfeito. Então, é aquele negócio, o marketing é vender que é descentralizado. Perfeito. Só que aí você tira o marketing, você vê, o negócio já não é tão assim. Entendi. Quem seriam esses hackers que conseguem quebrar isso tão fácil? Será que não são os próprios desenvolvedores da plataforma? Não tô falando nem na questão dos desenvolvedores. Esse grupo concentrado influencia muito. Por exemplo, o Ethereum tá para ser Ethereum 2.0 a 2.0 mil anos, quase, esse negócio. Nunca que atualiza. E aí você vê que o Vitalik tá segurando. Então ele tem praticamente um controlador da rede. Ela não é tão descentralizada. Perfeito, sim. E aí o mercado de DeFi, eu fico um pé atrás nesse sentido. Por exemplo, a Uniswap eu não conheço em detalhes, mas eu acredito que ela não seja totalmente descentralizada, porque se ferrar alguma coisa, alguém vai agir ali. Alguém vai agir. Alguém vai agir. Nesse sentido, e além da falha técnica, por exemplo, você tem no Bitcoin, você tem a Lightning, você já viu alguma corretora grande com Lightning? Sim, não. Nesse sentido, sim, você tem total razão. E assim... Uma descentralização, assim, 100%, assim, eu acho que não vai existir, né? Porque a gente precisaria de uma inteligência artificial gerindo aquilo. E ainda assim, essa inteligência seria o centralizador, porque, né? Por exemplo, você precisa de você precisa de atualização no site mesmo para estar oferecendo novas coisas e tal. Então, quem tá ali por trás disso? Sim, sem dúvida alguma. Isso fere essa proposta de descentralização, sim. Mas a própria comunidade tem formas de gerenciar isso e opinar nisso. Você tem alguns tokens, por exemplo, que chamam tokens de governança, certo? E geralmente essas corretoras DeFi oferecem esses tokens de governança, que por exemplo, a PancakeSwap, a Cake, a moeda da Cake, né? Você consegue comprar, ter token de governança da Cake. Então você participa de algumas decisões, vota em algumas decisões, entendeu? Isso é uma forma de combater isso, entende? É uma forma que eles pensam, logicamente eles pensaram nisso também, mas eles conseguem amenizar um pouco e passar essa noção de descentralização dessa forma. Mas com certeza nunca vai ser 100%. Não, eu concordo que nem o Bitcoin é a mais descentralizada. Eu sei que nele você tem alguns núcleos, por exemplo, o pessoal mais influente do Bitcoin, logicamente, é o que disponibiliza o arquivo no GitHub lá, para você baixar tal e tudo. É a parte mais concentrada, por assim dizer. Mas a rede como um todo, você vê que ela conseguiu propor aquilo. Aí, no DeFi, que é o que eu falo que eu fico com o pé atrás, porque é o seguinte, você não tem toda essa dedicação. E aí que entra a briga até da comunidade Proof of Work, Proof of Staking, né? Como é que fala? De evitar que esses problemas se propaguem. De um ataque hacker, por exemplo. Sim, porque o ataque hacker também é vitrine, mas quando não tem um ataque, eu ainda tenho essa influência maior, como do caso a gente comentou aqui do Ethereum, né? Tem a fundação do Ethereum por trás dele. Você chega num paradoxo, né? Em que você tem um desenvolvedor inicial, e esse desenvolvedor inicial é aquela pessoa que talvez você vai confiar nele na hora que você olha, e depois você fala assim, eu quero que você, desenvolvedor,
largue mão do que você já desenvolveu para que o próprio sistema tome conta, descentralizando. Só que ao mesmo tempo ele ainda está levemente vinculado ao desenvolvimento daquela moeda ou daquele programa, daquela eu acho que a gente consegue separar em 2 pontos aqui, né? Nessa parte que eu sou mais ortodoxo nessa parte. Sim, mas eu acho que a gente consegue separar em 2 pontos, né? O desenvolvimento do código do ativo, né? Que aí ele é totalmente descentralizado, ele nasceu, é complicado, né? As regras dele estão ali, por mais que você tenha intervenções de melhoria, né? E você tem as casas de negociação. Né? Então são 2 pontos, eu acho, diferentes ali. As casas de negociação, por exemplo, outra coisa também, você tem ativos mesmo que são criptomoedas, mas elas são totalmente centralizadas, 100% centralizadas. E algumas até inflacionárias, né? A Ripple, não sei se vocês conhecem, a XRP. Essa Ripple, ela é muito usada em bancos, por exemplo. O Santander usa ela há muito tempo já para fazer transações internacionais rápido e com taxas baixas. E ela é gerida por um grupo de pessoas, então ela é totalmente centralizada. Ela é uma moeda empresarial, né? Tanto é que ela hoje tá sendo... eles estão com uma briga grande com a SEC lá nos Estados Unidos, né? A SEC tá acusando eles de manipulação, de preço, manipulação de quantidade de moeda e uma série de problemas aí. A Ripple passou por uns problemas, mas parece que ela tá ganhando a briga aí. Mas mesmo assim é um grupo de pessoas que gerem. Então, onde é que tá a descentralização? Não tem, ela não tem. E aí, puxando no teu assunto, é realmente algo que é difícil. E você acha que não ter um cara genial por trás, às vezes não é tão ruim? Por exemplo, às vezes tem esse Vitalik na Ethereum. Às vezes o cara é genial, às vezes eu quero que esse cara esteja ali, meio que olhando, colocando os pitacos. Porque a gente fala, não, eu quero totalmente descentralizado. Às vezes, eu falo isso pensando no modo geral em qualquer coisa que você vai desenvolver na sua vida. Às vezes ter esse referencial também é um pouco bom. Claro que a moeda fica meio que, o projeto fica meio que dependente dessa pessoa. Se a pessoa morrer, o negócio tende a desabar, até se recuperar e tal. Você acha muito ruim isso? Ter esse desenvolvedor ainda meio que ligado? Cara, eu acho que não. Eu acho que não é muito ruim, porque mesmo, por exemplo, no código da moeda, as intervenções que são feitas, quando veio o Lightning do Bitcoin e tal, não sei o quê, é a comunidade que vota, eles que decidem, mineradores junto com... Igual o Ethereum. Por exemplo, o Vitalik também, não é ele que decide. Não é ele que manda sozinho. Mas eu falo que tem uma influência grande. O caminho vai ser esse agora, entendeu? Não é uma comunidade que decide junto. Isso é uma descentralização, né? Sei lá, talvez um parlamento. Que é mais descentralizado do que a gente conhece no tradicional, perfeitamente, sem questionamentos quanto a isso. Eu falo essa descentralização no sentido da segurança, até mesmo para você que opera muito, por exemplo, na Uniswap, na Pancake, que tem o CryptoLayer, a Cake, que você comentou, para sua própria segurança, porque não estou sabendo me expressar o que eu quero dizer aqui agora. Vamos pra frente. Agora o pensamento bagunçou aqui. Eu não tô sabendo me expressar. Se eu souber, eu comento.